Agora eu vou mostrar para vocês como se monta um bolo em andares. Aqui eu vou usar, eu tô usando uma tábua de 35, um aro de 30, um banquinho e um aro de 20, mais um banquinho e um aro de 10. Eles vão ficar sobreposto um sobre o outro. Vou colocar aqui a primeira camada de bolo. Tem que tirar essa casquinha, né? Porque não é legal. Sempre tirar essa casquinha de fora, que tem mais escurecida, para que fique um trabalho bem feito. Eu cubro toda essa parte aqui da minha tábua. Estando coberta, aqui eu já coloquei a primeira camada. A tábua já está completamente coberta. Aí eu vou dar uma rápida umedecida aqui com uma calda. Essa calda aqui contém água, leite de coco e uma essência. E a essência pode ser a seu gosto. E existem vários tipos de calda. Você pode fazer tipo uma calda com água, canela e açúcar. Aí vai ficar a seu critério. Aí eu vou colocar a primeira camada de recheio. É importante lembrar que esse recheio não vai poder encostar nas paredes do aro, porque senão na hora de você puxar, vai grudar e vai acabar o bolo ficando defeituoso. Espalhar bem direitinho, sempre evitando as laterais. Porque depois que eu prensar esse meu bolo, esse recheio vai encostar, se aproximar mais das laterais, então não se preocupe com isso. Estando já a primeira parte, primeira camada de recheio, vou colocar mais uma camada do meu bolo. Vamos lá. Sempre preenchendo bem. Eu quero deixar bem claro também que o recheio vai ficar a seu critério. Aqui eu estou usando um recheio de leite condensado com coco. Estou usando doce de leite. Tem que sempre ser usado 3 camadas de recheio.
Nunca menos que 3. Para o bolo ficar bem recheado. Agora eu dou mais uma umedecida com a minha calda. Agora vamos a mais uma camada de recheio. Agora o doce de leite. Sempre lembrando que esse recheio não vai poder encostar nas laterais. Mais uma camada de bolo. Sempre preenchendo todos os espaços, que por ser um bolo redondo, sempre acaba ficando uma falhinha pelo meio. Você pode também assar seu bolo em um tabuleiro redondo. Você que está iniciando, que acha que vai ficar difícil, pode já assar um tabuleiro redondo. Agora vamos à última camada de recheio. Para estar assim fechando essa primeira parte do bolo. Uma camada. Agora vamos colocar
a camada que vai cobrir esse bolo. Lembrando sempre que você tem que deixar sempre mais ou menos um dedo de bolo acima do aro. Por quê? Quando você prensar, esse bolo vai descer e vai ficar um bolo bem firme, para quando você jogar a pasta americana, esse bolo não venha ceder, não venha haver rachaduras e possa ficar um bolo perfeito. Então sempre deixando centímetros acima do aro. Agora eu vou dar mais uma umedecida. Não preciso molhar muito, por quê? Porque esse bolo, a massa já está bem macia. Então só uma leve umedecida para acrescentar um sabor melhor ainda ao meu bolo. Estando aqui o bolo completamente recheado, agora eu pego a bobina que já vem esterilizada, né? Vou cobrir o meu bolo. Depois de coberto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tábua maior que o meu aro e vou prensar para que esse bolo possa descer e ficar um bolo bem perfeito para poder receber minha cobertura. Eu vou usar nesse 5 kg de arroz. E esse bolo, ele tem que descansar no mínimo por 2 horas, para que quando eu for tirar o meu aro, ele possa estar bem perfeito. Vou deixar ele descansar por 2 horas. Agora eu vou montar o bolo no banquinho. Aqui eu estou usando um banquinho de 21 centímetros. Por quê? Porque o meu aro tem 20. Então tem que sobrar umas pontinhas aqui nas laterais. Então o banquinho é 21 e o meu aro 20. Para você que está iniciando, ainda não tem muita prática, você pega uma fita durex daquela larga, prende aqui no aro e prende aqui embaixo do banquinho, dos dois lados. Para quê? Para evitar que o aro fique assim, olha, saindo do lugar.
Então, eu vou começar a montar. No outro bolo, eu vou fazer aqui o mesmo processo. Uma camada de bolo, uma camada de recheio, uma camada de bolo, uma camada de recheio. Lembrando sempre que tem que ter 3 camadas de recheio, qualquer bolo que você for fazer. 3 camadas, não pode ter menos que 3 camadas. Eu vou repetir o mesmo processo do outro bolo maior que eu já acabei de montar e deixei ele prensando. Cuidadinho. Uma camada de recheio. Lembrando sempre para você, nunca deixe encostar nas laterais do aro, para você não ter dificuldade na hora que você for retirar esse aro. Estando pronta aqui, já a segunda etapa do bolo, eu faço o mesmo processo, eu cubro, eu venho, depois de coberta eu coloco outra tábua, sempre maior que o banquinho, e vou novamente prensar. Sendo que aqui, para esse banquinho, eu só posso colocar no máximo 3 quilos. Pronto, eu deixo descansar. Passaram-se já 2 horas. Eu já retirei todo aquele peso de cima dos meus bolos. E agora eu estou aqui com um glacê pré-mármore. Esse glacê é feito com um pacote de gordura hidrogenada para um pacote de glaçuca e essência a gosto e meia xícara de água. Você vai bater até atingir essa consistência. Esse aqui é aquele glacê comum. Aí eu vou começar a cobrir o meu bolo para fazer tipo uma cola que vai estar segurando assim a pasta americana depois que eu cobrir esse bolo. Já está com a parte superior toda coberta. Agora eu vou passar com toda a delicadeza aqui dos lados a espátula para poder estar retirando o aro. Agora com todo cuidado eu posso retirar. Agora eu já posso retirar o meu aro com todo cuidado, fazendo movimentos. Pronto. Agora eu vou passar o meu glacê nas laterais. Se por acaso meu bolo tiver algum buraquinho, algumas imperfeições, aí ele sai. Acaba saindo com essa cobertura que eu estou passando aqui agora.
Pronto, meu bolo está completamente coberto. Agora, deixar ele um pouquinho aqui de lado. Vou pegar a pasta americana. Já está aqui reservada. E vou começar a trabalhar com ela, começar a sovar, para que ela possa criar elasticidade suficiente para que quando eu for cobrir o meu bolo, ela não venha se rachar. Começou a grudar na sua mesa, você pode colocar um pouquinho de amido de milho. Aí isso vai impedir que ela grude. Aí vai sovando até ela ficar bem maleável. Eu já estou aqui com a minha massa completamente sovada. Eu já passei o amido de milho sobre a minha mesa. Agora eu vou começar a abrir essa massa. Sempre fazendo movimentos para que ela venha ficar arredondada, atingindo o formato assim do meu bolo. E fazendo movimentos também é bom, porque eu vou perceber se está grudando. Começou a grudar, um pouquinho de amido. O meu bolo. Então tem que ficar exatamente com essa espessura. Não pode ficar mais fininha, senão ela vai se rachar. Não pode ficar muito grossa. Peguei aqui um saquinho de bobina. Colocar sobre a massa já aberta e vou enrolar no meu rolo. Lembrando que eu passei amido para não grudar. Sempre usando amido de milho, porque algumas pessoas usam açúcar, mas açúcar costuma dar rachadura na massa. E isso não é bom. Já joguei a cobertura. O primeiro passo é dar uma alisadinha aqui por cima para tirar o ar, para não criar as indesejadas. Depois de alisar a parte superior, eu vou vir levantando a massa sempre para cima. Sai. Então a parte superior do meu bolo já está colada. Agora eu vou fazer movimentos assim com a massa para cima, para não criar aquela prega. E vou colar a massa no meu bolo. Aqui tá com prega, né? Venho aqui, faço o movimento para cima e colo. Movimento para cima e colo. E repetindo, movimento para cima e colo no meu bolo. Com muita delicadeza. Aí agora eu vou passar o alisador nas laterais. Pronto, agora que meu bolo já está completamente colado, eu vou cortar o excesso de massa.
Vou usar a faca. Com muito cuidado. Pronto. Meu primeiro bolo já está coberto. Mas lembrando que esse bolo é um bolo de andares, né? Então está aqui o meu primeiro banquinho. Eu vou repetir o mesmo processo usado nesse bolo. Vou vir aqui. Vou cobrir a parte superior. Repetir o mesmo processo no meu primeiro bolo. Já está coberta a primeira parte, a parte superior. Passo a espátula aqui do lado, com jeito. Venho aqui com toda delicadeza e puxo. Por que que saiu com muita facilidade? Porque eu não deixei que o recheio se encostasse nas laterais. Ficou bem longe das laterais. Conforme eu prensei, o recheio se aproximou, olha. E ficou bem recheadinho. Você vê que não ficou faltando recheio. Aí eu vou cobrir as laterais. Com o banquinho tem que ser mais delicado. Vamos lá. Pronto, o meu segundo bolo já está completamente coberto. Agora, repetindo o mesmo processo, eu vou estar assim jogando a pasta americana por cima dele. Sovando um pouquinho de amido sobre a mesa. Existem pastas americanas que são mais fáceis de trabalhar que outras, grudam menos e agiliza o nosso trabalho. Eu não posso falar aqui, mas você pode me ligar e estar perguntando, porque eu vou te dar dicas, tirar dúvidas. Pode ficar à vontade, tá? Sempre girando para ter certeza que não vai grudar na mesa e para que ela venha atingir a forma do bolo.
E é redondo, né? Para cobrir esse bolo de 3 andares, eu vou estar gastando 2 pastas e meia de 800 gramas. 800 gramas cada. Eu gastei 2,5. Abrindo mais para chegar à espessura desejada. Depois eu vou estar ensinando para vocês como se faz essa pasta aqui. É bem prático, mas depois eu passo para vocês. E qualquer dúvida que tiver, vocês podem me ligar. O mesmo processo do outro bolo. Toda delicadeza. Alisando a parte superior. É sempre o mesmo processo. Sendo que com o banquinho você tem que ser bem mais delicada ainda. Alisando para que a massa venha colar direitinho no bolo. Você tem que abrir a massa em um tamanho sempre bem maior que o bolo. Por quê? Vai evitar que crie aquelas pregas. Aqui, ó, as pregas ficou bem para baixo. Porque eu abri bem maior. Aí isso vai me ajudar bastante no meu trabalho. Vou tirar aqui as sobras. Na massa. Que eu vou estar utilizando para cobrir o meu terceiro andar do bolo. Pronto. Mais uma alisadinha. Agora eu vou estar assim medindo o centro do meu bolo. Aí o bolo vai descer aos poucos. Eu já estou aqui com o meu bolo sobreposto em 3 andares. Agora vamos partir para o acabamento final, que é a pasta de decoração. Eu estou aqui com a minha pasta americana já tingida. Eu misturei pasta americana com a massa elástica, a mesma quantidade, e tingi com o corante em gel rosa pink, usando sempre corante em gel para poder tingir pasta americana, nunca corante líquido, sempre gel. Aí eu já cortei aqui algumas tiras, mas agora eu vou mostrar para vocês como que foram feitas essas tiras. Com o auxílio de uma régua, eu uso como medida.
Aí corto. Venho aqui, o mesmo processo do outro lado. E corto. Pronto. Aí assim que eu faço as tiras. Mais uma tirinha pronta. Usando água e um pincel, eu vou aqui estar molhando meu bolo. Toda a parte inferior. A água é uma cola natural para pasta americana. Você pode usar CMC também, mas a água é bem mais... O meu bolo já está todo, já molhei ele todinho, as laterais, com o pincel, como vocês viram. Agora eu vou começar a colar. Começar a colar as minhas tiras. Pode forçar. Eu já estou aqui com o meu bolo completamente coberto com as tirinhas. Fiz o mesmo processo, o mesmo método que eu usei aqui. Eu cobri as partes superiores. Existem vários tipos de laços, mas eu vou ensinar vocês a estar fazendo um dos tipos que vai ser usado nesse bolo. Cortando para ficar certinho. Pronto, esse aqui é um dos laços mais fáceis que você tem para fazer. Você vem aqui no meio, começa a fazer um franzido. Nas pontas, fazendo a mesma coisa. Nas duas pontas. Agora você vem aqui e joga por... Pega a outra ponta e joga por trás também. Corto um pedacinho da minha massa para fazer o acabamento. Pronto, está feito um lacinho. Molhar. E vou colar no meu bolo. Simples, não é? Vou mostrar para vocês novamente como se faz o laço. Venho no meio.
começa a dar uma franzidinha. Nas pontas, mesmo processo. Na outra ponta, também. Pego o laço delicadamente, coloco por baixo. A outra parte, na mesma forma. Agora eu corto uma tirinha. Coloco no meio do meu laço. Pronto. O nome desse laço é um laço jogado. Depois eu vou ensinar vocês a fazer outros tipos de laço. Agora eu vou estar usando alguns cortadores e modelos de flores para estar decorando o meu bolo. Dando o acabamento final, né? Cortei, tirei, dei uma molhadinha de leve e apliquei. Agora eu vou colocar um rosinha, para estar dando assim um contraste. Cortador para flores também, sendo que esse cortador é bem pequenininho. Com a ajuda de um cortador de formato de corações, eu vou estar cortando os coraçãozinhos, colocando alguns coraçãozinhos no meu bolo. Molhando e aplicando.
Gente, qualquer dúvida vocês podem me ligar. Podem ligar, podem deixar comentário, que eu vou estar respondendo as perguntas de vocês e tirando todas as dúvidas possíveis. Romântico, né, gente? Eu vou jogar um pouquinho de glitter por cima para ficar mais romântico ainda. Lembrando que é um glitter para fins comestível, tá, gente? Não é qualquer glitter não, pelo amor de Deus. Esse daqui é apropriado para fins comestível. Dá uma vida ao bolo, né? Fica mais romântico, mais delicado. Mas um bolo feminino, mulher gosta disso. Pronto, está aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar me ligando, podem estar fazendo pergunta, porque eu vou estar respondendo todas as perguntinhas pessoalmente, tá bom? Boa sorte! Uma camada. Agora vamos colocar a camada que vai cobrir esse bolo. Lembrando sempre que você tem que deixar sempre mais ou menos um dedo de bolo acima do aro. Por quê? Quando você prensar, esse bolo vai descer e vai ficar um bolo bem firme, para quando você jogar a pasta americana, esse bolo não venha ceder, não venha haver rachaduras e possa ficar um bolo perfeito. Então, sempre deixando centímetros acima do aro.
Agora eu vou dar mais um umedecido. Espalhar bem direitinho. Sempre evitando as laterais. Porque depois que eu prensar esse meu bolo, esse recheio vai encostar, se aproximar mais das laterais. Então não se preocupe com isso. Estamos já a primeira parte, primeira camada de recheio. Vou colocar mais uma camada do meu bolo. Vamos lá. Sempre preenchendo bem. Eu quero deixar bem claro também que o recheio vai ficar a seu critério. Aqui eu estou usando um recheio de leite condensado com coco. Estou usando doce de leite. Tem que sempre ser usado 3 camadas de recheio. Nunca menos que 3. Para o bolo ficar bem recheado. Agora eu dou mais uma umedecida com a minha calda. Agora vamos a mais uma camada de recheio. Agora o doce de leite. Sempre lembrando que esse recheio não vai poder encostar nas laterais. Mais uma camada de bolo. Sempre preenchendo todos os espaços. Que
que por ser um bolo redondo, sempre acaba ficando uma falhinha pelo meio. Você pode também assar seu bolo em um tabuleiro redondo. Você que está iniciando, que acha que vai ficar difícil, pode já assar um tabuleiro redondo. Agora vamos à última camada de recheio. Para estar assim fechando essa primeira parte do bolo. Agora eu vou mostrar para vocês como se monta um bolo em andares. Aqui eu vou usar, eu estou usando uma tábua de 35, um aro de 30, um banquinho e um aro de 20, mais um banquinho e um aro de 10. Eles vão ficar sobreposto um sobre o outro. Vou colocar aqui a primeira camada de bolo. Tem que tirar essa casquinha, né? Porque não é legal. Sempre tirar essa casquinha de fora, que tem mais escurecida, para que fique um trabalho bem feito. Eu cubro toda essa parte aqui da minha tábua. Estando coberta, aqui eu já coloquei a primeira camada. A tábua já está completamente coberta. Aí eu vou dar uma rápida umedecida aqui com uma calda. Essa calda aqui contém água, leite de coco e uma essência. E a essência pode ser a seu gosto. E existem vários tipos de calda. Você pode fazer tipo uma calda com água, canela e açúcar. Aí vai ficar a seu critério. Aí eu vou colocar a primeira camada de recheio. É importante lembrar que esse recheio não vai poder encostar nas paredes do aro, porque senão na hora de você puxar, vai grudar e vai acabar o bolo ficando defeito. Não preciso molhar muito, por quê? Porque esse bolo, a massa já está bem macia. Então só uma leve umedecida para acrescentar um sabor melhor ainda ao meu bolo. Estando aqui o bolo completamente
recheado. Agora eu pego uma bobina que já vem esterilizada, né? Vou cobrir o meu bolo. Depois de coberto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tábua maior que o meu aro e vou prensar para que esse bolo possa descer, ficar um bolo bem perfeito para poder receber minha cobertura. Eu vou usar nesse 5 kg de arroz. E esse bolo, ele tem que descansar no mínimo por 2 horas, para que quando eu for tirar o meu aro, ele possa estar bem perfeito. Vou deixar ele descansar por 2 horas. Agora eu vou montar o bolo no banquinho. Aqui eu estou usando um banquinho de 21 centímetros. Por quê? Porque o meu aro tem 20. Então tem que sobrar umas pontinhas aqui nas laterais. Então o banquinho é 21 e o meu aro 20. Para você que está iniciando, ainda não tem ainda muita prática, você pega uma fita durex daquela larga, prende aqui no aro e prende aqui embaixo do banquinho, dos dois lados. Para quê? Para evitar que o aro fique assim, olha, saindo do lugar. Então vou começar a montar. No outro bolo, eu vou fazer aqui o mesmo processo. Uma camada de bolo, uma camada de recheio, uma camada de bolo, uma camada de recheio. Lembrando sempre que tem que ter 3 camadas de recheio, qualquer bolo que você for fazer. 3 camadas, não pode ter menos que 3 camadas. Eu vou repetir o mesmo processo do outro bolo maior que eu já acabei de montar e deixei ele prensado.